Olá a todos, estamos aqui para mais um bate-papo com a Avante e a Nestlé. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou responsável pela área médica e científica da Nestlé Health Science, sou intensivista e sou nutróloga. E hoje eu vou conversar com o Dr. Luiz Marroque. Ele é médico clínico, ele é chefe adjunto do Departamento de Medicina da Santa Casa de São Paulo, ele é o responsável técnico pelo grupo GoCare e ele também é presidente do NEAD, que é o Núcleo Nacional de Empresas de Serviço de Atenção Domiciliar. Doutor Luiz, olá. Eh, Olhando hoje para esse cenário que a gente tem da pandemia do coronavírus, a gente entende que os hospitais precisam de leito. Então, tudo que se faz é para tentar ter leito hospitalar. Dentro desse cenário, como é que estão as empresas de home care frente a essa pandemia? Teve aumento de deshospitalização nesse período? É, ah, olharmos a distribuição das empresas no Brasil todo, nós temos conversado com várias, né? A depender da região, aumentou. Acredito que aqui na região sudeste tem aumentado o número sim, de deshospitalização, mais uma vez, não dos casos Covid positivo, né, confirmado, mas sim neste giro de leitos, como você bem comentou, para que exista uma maior oportunidade de internação dos pacientes que, porventura, necessitem desse atendimento de maior complexidade, né? Então, a atenção domiciliar, ela consegue deshospitalizar hoje indivíduos da terapia intensiva, de uma semi-UTI, direto para o seu domicílio, abrindo vaga para esses leitos de maior complexidade. Do restante, de uma forma muito clara, já fazemos isso há muito tempo. Então, sim, tem aumentado o número de deshospitalização, inclusive o número de internações eletivas tem reduzido também. Então, as cirurgias eletivas, por exemplo, têm tido um número menor de hospitalização, abrindo, mais uma vez, leitos para esses pacientes agudamente enfermos, né? E como é que estão sendo conduzidos os atendimentos nesse cenário? A telemedicina veio ajudar alguma coisa no cenário domiciliar? Como isso ainda é muito novo, o que nós temos visto é a utilização dessa telemedicina, ou melhor, a teleorientação, nos casos onde o PAD é o termo que nós utilizamos na atenção domiciliar, né? O plano de atenção domiciliar, onde esse PAD, esse plano, ele comporta eu reduzir a visita do médico, a visita da nutricionista, a visita do fisioterapeuta. Então, para que esse paciente não deixe de ser assistido, ele vai receber essa teleorientação que algumas empresas já têm se movimentado, já têm realizado com resultados bastante interessantes aí. Muito bem. E quais são os recados importantes que os gestores, como o senhor, têm dado para essas equipes que trabalham visitando os domicílios nesse contexto? Porque existe o risco do paciente vir de uma deshospitalização, de um hospital que é um hospital referência para coronavírus. Como é que está sendo essa triagem da chegada em casa desses pacientes? Como é que está sendo a orientação para as equipes que estão lá em contato com esses pacientes? Basicamente utilizando as recomendações do Ministério da Saúde, das sociedades médicas, da Organização Mundial de Saúde, no sentido o que a gente tem escutado falar, né? Então, higiene das mãos. Aliás, isso é o que nós sempre fizemos na atenção domiciliar. Ao adentrar a casa de um paciente, é como se estivesse adentrando uma unidade hospitalar. Então, higiene das mãos, a utilização de máscara quando esse paciente, como você bem disse, ele vem de uma internação com Covid confirmado. Então, vai se usar as medidas do atendimento a um paciente com Covid confirmado. Então, nada muda nesse sentido em relação aos cuidados do contato com esse paciente com Covid confirmado. A deshospitalização, de uma forma muito clara, ela é igual ao que habitualmente fazemos, com esses detalhes a mais aí dos cuidados. Nós deshospitalizamos pacientes em ventilação mecânica.
Se for o caso da implantação de um paciente COVID positivo em ventilação mecânica, vou utilizar ou vamos utilizar as recomendações para o atendimento do paciente em ventilação mecânica com COVID positivo, que é usar N95, paramentação e assim por diante. Com relação a convênios, como é que está sendo, possibilidades de reembolso? Já existe alguma conversa nesse sentido? Já existe estabelecimento de algum, acordo? Ou como é que os convênios estão reembolsando os atendimentos remotos e teleorientações que vocês eventualmente tenham que fazer por profissionais? Essa é uma pergunta que eu não consigo te responder com assertividade, né? Porque cada empresa tem um tipo de relacionamento com a operadora que atende. Então, se isso vai entrar na diária que já é coberta hoje no atendimento domiciliar, se vai existir uma cobrança à parte, isso vai depender do relacionamento comercial de cada empresa com a sua operadora de saúde. E nós temos discutido isso muito nos nossos grupos de bate-papo entre as empresas, né? Imaginando esses pacientes Covid positivos, a gente hoje já tem, pela literatura e também pelo que a gente está vivendo dentro do hospital, uma possibilidade de internação prolongada desses pacientes, muito tempo de ventilação mecânica, então serão pacientes que vão sair com fraquezas, debilidades e possivelmente vão precisar de algum nível de assistência domiciliar. Já existe, como a gente ainda está vivendo o processo, eu imagino que isso ainda não tenha chegado, para assistência domiciliar, porque esses pacientes ainda estão internando. Mas já existe protocolos ou formas sendo criadas de como é que vai ser essa transição hospitalar de pacientes que tiveram Covid? Eh, Como é que vai ser isso? Já tem alguma experiência de outros países, por exemplo? Não, não, não temos não. O que a literatura que nós nos baseamos muito, até porque a atenção domiciliar no Brasil ela é única, né? Na forma como nós fazemos, ela é única. Pode procurar em qualquer outro país atender esses pacientes de ventilação mecânica como fazemos, da forma como fazemos, com a experiência que temos, realmente, mais uma vez, o Brasil ele está navegando há alguns anos de forma bastante ímpar. O relacionamento deste indivíduo, deste paciente que vai para o seu domicílio com a sociedade, com a comunidade, né? Ou seja, o atendimento da comunidade, a, os recursos que existem nessa comunidade para ele atender, para ele ser atendido. E quando eu falo recurso de comunidade, é atenção domiciliar, é um apoio social, é o atendimento em conjunto aí público e privado em algumas regiões, porque isso se faz necessário em algumas regiões do Brasil. O Brasil ele é tão grande que em algumas regiões há necessidade, né, da utilização do serviço público e privado em conjunto. As medidas então para deshospitalizar esse paciente, para reabilitá-lo ao longo do tempo, são as medidas habituais, mais uma vez, que nós temos, né? Nós recebemos pacientes em ventilação mecânica, como eu citei anteriormente, com sarcopenia, pacientes desnutridos. Então, o plano de atenção domiciliar ele vai ser feito individualmente, personalizado, que é o que nós temos. Hoje, o NEAD, que é o nosso núcleo, desenvolveu um score, né? Ele foi atualizado em 2016, onde eu consigo classificar esse paciente em elegível ou não para atenção domiciliar. E se ele é elegível, lá eu já contemplo também tudo isso. Toda a necessidade de reabilitação dele, seja nutricional, seja de fisioterapia, seja de fono. Então, de uma forma muito clara, nós já deshospitalizamos pacientes de longa permanência hospitalar, onde a reabilitação ela é feita de forma muito sólida, né, ao longo desse tempo todo. Então, para a COVID, a gente imagina ser o mesmo tipo de reabilitação, com os devidos cuidados da infecção ainda. Ok. Agora, imaginando o outro cenário do doente que tem o Covid positivo, mas não vai para o hospital, ou seja, vai para o hospital, mas não precisa internar. Mas a gente sabe que é uma doença que as pessoas têm reclamado bastante, têm se queixado, as queixas têm sido de uma fraqueza imensa, falta de ar, eh,
então, assim, desconforto, fadiga extrema. Existe algum contexto que o senhor enxerga nesses doentes que não vão necessitar de uma internação, onde a atenção domiciliar pode ajudá-los nesse processo, desde aconselhamento até realmente uma internação domiciliar? Sim, a atenção domiciliar hoje, ela é uma ferramenta de assistência à saúde. Então, hoje nós atendemos pacientes crônicos, como o censo do NEAD com a FIP demonstrou, que grande parte dos pacientes estavam em atenção domiciliar há mais de um ano. E um detalhe importante é que eu evito readmissão hospitalar. Então, e nesse contexto que você bem citou, eu posso evitar a internação. Eu posso fazer monitoramento, né, como nós temos visto em vários locais. Então, o paciente hoje ou a pessoa se comunica através da telemedicina, teleorientação, tirando suas dúvidas. Nós conseguimos saber se esse paciente está cianótico, se esse paciente está taquipneico, daqui eu já oriento buscar a unidade de internação. Ou se não, eu estou com febre, mas eu estou bem, eu estou estável, com pouca tosse, nós vamos fazendo esse monitoramento. Então, nós da atenção domiciliar podemos muito bem fazer este papel desta teleorientação, evitando a readmissão, a internação desse paciente, e quando este paciente está sendo assistido já, eu evito a readmissão hospitalar. Então, eu consigo trabalhar, ou nós conseguimos trabalhar nessas duas frentes aí, né? Evitar a internação e evitar a readmissão após uma alta hospitalar. Ou seja, quando a gente olha para a atenção domiciliar, a gente tem uma área de atuação dentro dessa pandemia que pode ser muito maior do que a nossa visão inicial, né. Então eu queria que o senhor deixasse aqui, para mim, assim, foi extremamente esclarecedor, até de visões que eu não poderia ter nesse momento de pandemia para assistência a esses pacientes, mas queria que o senhor deixasse uma mensagem final, para que a gente possa encerrar essa entrevista. De uma forma também muito importante ao longo desses anos, a gente tem trazido a atenção domiciliar para discussão na graduação. Graduação da medicina, graduação da fisioterapia, da enfermagem, da fono, da psicologia, da nutrição, porque é outra modalidade de atendimento, é um outro local de serviço para o profissional de saúde, né, prestar o seu atendimento, e é um setor que cresceu muito nos últimos anos. A tecnologia, e eu não falo da tecnologia da telemedicina, eu falo da tecnologia de ventilador mecânico, de bombas de infusão, que hoje são bem menores, né? O próprio ventilador mecânico hoje, o tamanho dele, a necessidade de suporte dele hoje, nos permite atender o paciente em qualquer lugar de ventilação mecânica. Em qualquer lugar, eu falo qualquer lugar mesmo, né? Na periferia de uma cidade, com uma rede elétrica ruim, claudicante, a gente consegue colocar ventilação mecânica instalando, por exemplo, um no-break, né? Então, a mensagem é que a atenção domiciliar cresceu, ela se desenvolveu, ela se consolidou nos últimos tempos, é um mercado grande, né? O nosso último censo da FIP mostrando que se os pacientes hoje em atenção domiciliar fossem reconduzidos ao hospital, seriam necessários 16.228 leitos, que é o tamanho de leitos do estado de Santa Catarina, né? Daqueles que estão em casa e necessitariam voltar ao ambiente hospitalar. Então, o recado é: a atenção domiciliar ela é grande, ela é sólida, ela oferece um atendimento hoje com segurança, né? Empresas que são acreditadas, né? As operadoras de saúde enxergando a atenção domiciliar como um local de atendimento, uma ferramenta de assistência, e a sociedade como um todo. Mais uma vez eu vou citar o público e o privado, né? É uma oportunidade muito interessante dos pacientes serem bem atendidos no domicílio, citando aí o cuidado paliativo, né? No domicílio hoje o paciente vai estar ao lado da sua família e a atenção domiciliar está preparada para atender esse paciente em todas as fases da vida. Acho que era isso. Muito, muito obrigada, doutor Luiz, extremamente esclarecedora nesse momento que a gente precisa de realmente clarividência das situações. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.